Boa tarde a todas e todos. Eu quero cumprimentar aqui o nosso presidente em exercício, o deputado Jânio Mendes, nosso querido companheiro, nosso aguerrido companheiro, o nome que sempre se destacou nas lutas trabalhistas e sempre estará aí levando a bandeira do PDT em defesa do povo do Estado do Rio de Janeiro, em particular da região dos Lagos, do município de Cabo Frio. Quero cumprimentar todos aqueles que me antecederam nessa tribuna e dizer que eu venho aqui a esta tribuna para fazer uma análise sobre as últimas ponderações apresentadas pelos jornais relativamente às manifestações do novo governador. É natural e legítimo que os jornais deem ampla divulgação aquilo que pretende ser feito pelo novo governador, escolhido pelo voto direto, pela vontade popular do povo do Estado do Rio de Janeiro, e que, da mesma forma, é natural que os jornais se debrucem sobre essas ponderações e apresentem a realidade do Estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa entender que, eu disse isso aqui inúmeras vezes, que qualquer que fosse o escolhido para ocupar o cargo de governador do Estado, não há dúvida de que essa pessoa teria, sobretudo no ano de 2019, um ano extremamente difícil. E assim foi. Nós que aqui chegamos em 2015, se observássemos os movimentos feitos pelo Poder Executivo através das propostas que eram encaminhadas a esse parlamento, nós já vislumbrávamos que haveria, sim, uma crise financeira que estava se instalando no Rio de Janeiro e não havia dúvida do que aconteceu em 2016, em que essa crise foi constatada, foi assumida e foi enfrentada pelo governo, de um lado, com a apresentação do seu pacote de maldades, e mais adiante, entendendo que os royalties do petróleo deixavam de assumir, o montante de investimento que eram necessários para a manutenção do custeio e dos investimentos necessários às políticas públicas, e de um modo muito particular, no último ano, com a implantação do Programa de Recuperação Fiscal. E no Programa de Recuperação Fiscal, houve o compromisso de medidas que tinham um caráter continuado e de medidas que tinham um caráter pontual. No que se refere às medidas de caráter continuado, nós tínhamos lá a auditoria da Previdência, nós tínhamos lá uma modernização fazendária, nas inúmeras audiências públicas que tivemos aqui, por exemplo, para tratar da questão dos incentivos fiscais, verificamos que havia sempre uma divergência entre aqueles que eram da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e aqueles que estavam na Secretaria da Fazenda, e víamos de uma maneira muito transparente a dificuldade da Secretaria de Fazenda e os poucos investimentos que ali aconteciam para modernizar os seus instrumentos de fiscalização e, com isso, permitir um monitoramento mais adequado das receitas e das despesas. Assistimos aqui, a mão forte do governo, a mão cruel do governo na questão da majoração da alíquota previdenciária. Assistimos aqui ao aumento do imposto de transmissão de bens causa-morte e verificamos que estas medidas que foram transpostas como um compromisso do Programa de Recuperação Fiscal apresentaram um impacto que em agosto de 2018 teria que ter trazido para o governo do Estado uma arrecadação de 3,85 bilhões e que, cumprido parte desse dever de casa, o governo, então, conseguiu uma arrecadação de 5 bilhões de reais, o que montou aí um aumento da arrecadação para o governo no valor de 1,189 bilhões.
Nas medidas que eram de caráter pontual, portanto emergencial, nós tínhamos ali a alienação de imóveis, né? Poderíamos falar aqui de uma questão amplamente discutida nos debates para o governo do Estado, dos palácios que estão à disposição do governador, seja o Palácio de Laranjeiras, seja o seu Palácio de Verão, seja lá o Palácio Guanabara, né? A questão da venda da folha de pessoal, que foi apresentada pelo governo como um instrumento muito importante e muito rentável, mas que no momento real da sua efetivação mostrou que a arrecadação com a venda da folha de pessoal foi inferior aos limites que pretendia o governo do Estado alcançar. E aí, também, no mesmo sentido, a antecipação dos royalties e a concessão das linhas intermunicipais. Quero destacar aqui, né, o que representou a denominada CPI da FETransport, que nós tivemos oportunidade de ter assento e de funcionar como membro efetivo, e queremos dizer, né, que uma das questões trazidas pelo relatório conclusivo é que já se faz hora de se tratar da questão da concessão das linhas de ônibus intermunicipais, acabar de uma forma definitiva com o domínio da FETransport. Nesse sentido, estas ações que eram pontuais e emergenciais exigidas no plano de recuperação fiscal, ao final havia uma previsão de um aumento de receita no valor de 9 bilhões, e quando o aumento real, a efetividade dessas ações demonstrou apenas a arrecadação de pouco mais de 7 bilhões, mostrando que a realidade nos diz que o resultado foi inferior em menos de 2.168 milhões de reais nessas ações. Quando o comitê examina as 20 medidas adotadas pelo governo, fossem elas de caráter pontual ou de caráter continuado, nós vamos verificar que essas medidas, elas tinham uma previsão de arrecadação de mais de 13 bilhões e que a efetividade, o resultado real, não ultrapassa o valor de 12 bilhões. Então, nós verificamos que há um déficit de quase 1 bilhão de reais nessas medidas que deveriam ter sido adotadas pelo Poder Executivo no cumprimento do denominado Plano de Recuperação Fiscal, que sofre em tempo real e permanente um monitoramento de uma comissão que quer efetivamente verificar como estão sendo adotadas esse contrato de adesão feito pelo governo do Estado do Rio de Janeiro no plano de recuperação fiscal. Continuamos tendo o mesmo comportamento que tivemos nos últimos 8 anos, que é traçar os nossos investimentos e traçar as nossas ações estratégicas pautadas apenas no aumento da alíquota na arrecadação dos royalties do petróleo, que nesse momento importou um aumento além do previsto de cerca de 4 bilhões, mas que não pode haver esse entendimento continuado, porque o Rio de Janeiro tem que ser um estado produtivo, o Rio de Janeiro tem que aumentar a sua arrecadação, o Rio de Janeiro tem que diminuir a sua dívida ativa, tem que rever os seus incentivos fiscais e não apenas navegar pelos mares favoráveis ou não da questão dos royalties do petróleo. Por outro lado, como se não bastasse essa grande engenharia financeira que é exigida pelo Programa de Recuperação Fiscal, no olhar simples do orçamento, nós vamos verificar que nós encerramos e apresentamos um orçamento, né, que nos mostra que temos um déficit de 5 bilhões de reais, quando comparamos o que arrecadamos com aquilo que temos que gastar, o nosso custeio e os nossos investimentos, e que temos com restos a pagar, nada mais, nada menos, aquilo que devemos aos fornecedores desde 2013
até 2017, 8 bilhões. Portanto, podemos dizer ao novo governador, que ainda comemora a sua comemoração justa com a sua eleição, que ele receberá em 1º de janeiro um Estado que tem um rombo de 13 bilhões, se nós considerarmos o somatório do déficit orçamentário com o somatório dos restos a pagar. Portanto, o ano de 2019 exigirá do novo governador uma competência ímpar na gestão. Ele tem que traçar estratégias para diminuir a sonegação, ele tem que traçar estratégias para fomentar e aumentar a arrecadação, e ele tem que rever os incentivos fiscais. Nós verificamos aqui o impacto dos incentivos fiscais concedidos ao longo desses 8 anos. E verificamos que, lamentavelmente, parte desses incentivos fiscais estavam numa grande teia que, entre outras coisas, acarretou a diminuição drástica da arrecadação para o Estado do Rio de Janeiro. Então, penso eu, que rever esses incentivos fiscais, porque em nenhum desses incentivos fiscais, e aí estava o grande imbróglio jurídico que travava a Secretaria de Desenvolvimento Econômico com a Secretaria da Fazenda. O que a gente conseguia mostrar apenas era a perda da arrecadação. Nós nunca conseguimos, eles, o Poder Executivo, o governo Pezão, nunca foi capaz de mostrar o quanto foi produtivo esse incentivo fiscal, se fosse na geração de emprego ou no aumento da renda. E para terminar, além desses 13 bilhões de déficit, seja o déficit orçamentário mais os restos a pagar, nós ainda temos a malfadada dívida com a União, que está vinculada ao cumprimento do Programa de Recuperação Fiscal. Nós devemos, a partir de 1º de janeiro para a União, 27 bilhões e 500 milhões de reais à União. Isso importa se houver a cobrança imediata desse valor, o comprometimento de um valor que arrecada, que se compara a mais de 8 folhas de pagamento. E vamos estar agora, muito em breve, ainda no mês de novembro e dezembro, e aí foi objeto da nossa reunião no Colégio de Líderes no dia de hoje, vamos estar discutindo aqui, a partir da visita feita pelo novo governador a esta casa, numa reunião com o presidente. Quero dizer que me agrada muito quando o novo governador diz que não fará nenhuma intervenção quanto à escolha do novo presidente. Afinal, temos que ter uma postura republicana e o novo presidente não deverá necessariamente ser um rival ou um apoiador do novo governador. O papel do Poder Legislativo é outro, e a autonomia desse poder e o comportamento republicano entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, com certeza vai gerar uma providência, o melhor para o povo do Estado do Rio de Janeiro. E nesses projetos que serão enviados, segundo os jornais, pelo Poder Executivo, a pedido do novo governador, está o projeto de prorrogação do estado de calamidade financeira até o ano de 2023. E, nesse sentido, eu quero aqui me solidarizar com uma posição que já foi apresentada no Colégio de Líderes, e que essa prorrogação, eu não vejo o porquê desta prorrogação alcançar 5 anos. Nós apresentarmos e analisarmos um projeto de competência originária do Poder Executivo que prorroga esse estado de calamidade até o ano de 2023. Quero lembrar aqui que nós estaremos prorrogando pelos 4 anos do novo governador,
e mais um outro ano do governador que será eleito em 2022 para iniciar o seu mandato em 2023. Portanto, o bom senso e o compromisso com a coisa pública, e o compromisso com o povo do Estado do Rio de Janeiro, com a gestão das finanças do Estado, nos permite dizer que, ainda que possamos prorrogar, esse tempo de prorrogação não ultrapasse ao período de um ano, ao ano de 2019, e ano esse que dará conforto e tranquilidade ao novo governador de fazer as gestões que deseja fazer e, como ele bem disse, né, de transformar o Estado do Rio de Janeiro no Estado produtivo e de tirar o Rio de Janeiro da calamidade financeira que, sem dúvida nenhuma, levou junto consigo a segurança pública, instalando aqui um estado de calamidade na segurança pública. Para terminar, eu quero apenas dizer ao novo governador que desejo a ele muito boa sorte, que não me posiciono nem a favor nem contra, faço questão de manter a independência, foi assim a postura do meu partido, do PDT, durante a gestão do governo Pezão, e apenas lembrar a ele que o Estado do Rio de Janeiro tem um endividamento de 150 bilhões, que corresponde a 270% da receita corrente líquida, quando a lei de recuperação, perdão, a lei de responsabilidade fiscal diz que esse teto máximo não deve ultrapassar ao valor de 200 bilhões, 200%. Portanto, ao novo governador, eu quero lhe desejar muito boa sorte, muita vontade de trabalhar, muito conhecimento da engenharia financeira que alcança o nosso Estado e lhe desejar aí bons ventos, porque não faço aqui apologia de quanto pior, melhor, faço aqui apologia das boas práticas e que as boas decisões que fazem bem ao povo do Estado do Rio de Janeiro sejam, então, acolhidas. E, para terminar, eu quero me permitir a uma postura tipicamente pedetista para mandar aqui um abraço para o meu querido companheiro, meu líder, Ciro Gomes, e dizer, Ciro, que você faz falta nesse momento ao povo brasileiro, mas que eu não tenho dúvida que a sua liderança será reconhecida e que você será sempre uma voz em defesa das mulheres e dos homens desse Brasil que é continental e desse Brasil que tem tantas lutas para conduzir. Muito obrigada.